Vamos lá, pessoal. Ó, tendências para IA por Bruno Piscinini. Bruno Piscinini, cara, é um dos meus, vamos dizer assim, YouTubers aí favoritos quando o assunto é inteligência artificial. Ele faz muitos experimentos, ele faz muitos vídeos com as coisas que ele aprende. E vamos ver o que ele está falando aqui sobre as tendências para 2025, beleza? Mark Andreessen é o fundador da Andreessen Horowitz, que hoje tem cerca de 42 bilhões de dólares em capital. Bilhão para essa galera não é nada, né? O cara tem 42 bilhões investidos, né? De investimentos aí, provavelmente ele vai falar aí, em capital de risco em soluções de IA. Aposto. De risco, ou seja, venture capital, em startups lá do Vale do Silício e no mundo. Portanto, é a maior empresa com investimentos assim. E é ele que, num podcast recente, falou o seguinte: inteligência artificial é a próxima grande mudança. Momentos assim surgem somente a cada algumas décadas. É talvez comparável ao microprocessador, ao computador e à internet. Talvez seja até maior. Caraca, e aí? O cara soltou, hein? Soltou a braba. Cara, mas ó, não sei se vai ser maior do que a internet, computador, né? Que foram mudanças, pô, disruptivas. Mas a IA é uma baita mudança, gente. Não cai nessa da galera que, é hype, é modinha. Não, gente. Pô, tá mudando muita coisa, sabe? São muitas, vamos dizer assim, muitas profissões que vão ser talvez descontinuadas, outras novas, né? Que a gente sempre fica tentando fazer conta se a gente vai abrir mais oportunidade para as pessoas trabalharem ou menos, mas é uma baita influência no mundo do trabalho, enfim. E como no mundo do trabalho, não só a gente pensa no mundo do trabalho, assim, de empregos, carreira e tudo mais, mas é no mundo do trabalho como um todo, gente. Pô, minha máquina de lavar tem inteligência artificial, cara, que me poupa de fazer determinados trabalhos, de pensar assim, pô, peraí, eu vou botar a máquina na roupa. Pô, quanto de sabão eu boto? Quanto tempo eu boto para bater? Esquece. A IA faz esse cálculo todo agora, sabe? Então é muita mudança. Cara, só tá começando. E aí, por isso eu te pergunto: você já está aproveitando as oportunidades que a inteligência artificial está criando? Ou essa vai ser mais uma oportunidade que vai passar na sua frente e você não vai aproveitar? Porque tem uma coisa que A hora é agora, tá? A hora é agora. você pode apostar: nós ainda estamos aqui nesta fase de inovadores e early adopters, que é a minha primeira previsão barra aposta para os próximos anos em relação à inteligência artificial. Que esse aqui é um gráfico bem famoso no mundo de startups, que ficou ainda mais famoso através deste livro aqui, que eu recomendo imensamente que você leia. Vale muito a pena, menos mesmo. É quando parte dessa função inicial de inovadores e early adopters para cruzar para a grande maioria que vem depois. Então, IA, nesse momento, ainda está nessa fase inicial. Sim, algumas pessoas talvez já ouviram falar, talvez até já ficaram com medo, já desenvolveram certa ansiedade, mas ainda não tem aquela prática do dia a dia para a maioria das pessoas. Então, por exemplo, no meu negócio eu uso todos os dias para me ajudar a pensar, para ter ideias, para fazer anúncio, para N outra coisa, inclusive uma própria startup só disso. Mas para a grande maioria das pessoas, para a massa, Gente, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que se você, infelizmente, né, o mundo que a gente vive é um mundo competitivo, tá? O capitalismo é competitivo. Então, se você quer transformar esse momento de mudança em algo que pode te diferenciar no mercado, a hora é agora, tá? E aí eu não tô falando assim, cara, vai fazer um MBA de inteligência artificial, vai virar um especialista em machine learning. Não, não é nada disso. É na sua profissão, naquilo que você faz, naquilo que talvez você tenha acabado de se formar, ou que você esteja fazendo faculdade ainda, aprender sobre inteligência artificial nesse setor vai ser um puta diferencial se você começar agora. Por quê? Porque esse gráfico que ele mostrou, né, que é o ciclo de adoção do produto, isso é uma teoria dele, tá? Quer dizer, o ciclo de adoção do produto é uma teoria conhecida. É o ciclo de adoção de qualquer produto, tecnologia, tá? Que acaba passando por essas fases, né?
toda a solução nova ela começa sendo utilizada por um pequeno grupo de usuários, que a gente chama de inovadores, que é aqueles que estão assim, são mais interessados em hypes, em modinhas, as pessoas vão adotar, são aquelas pessoas que vão adotar independente daquilo ter benefício ou não, entendeu? Elas são muito fanáticas por aquele assunto. Depois tem os early adopters, que aí gira em torno de 13%, que são aquelas pessoas que são de fácil adoção, como o próprio nome diz. Então, elas vão experimentar, vão querer experimentar, vão ser uma das primeiras pessoas a experimentar, né? Elas podem não ser aquelas nerds, mas elas vão querer experimentar e ver o que é que acontece. E aí depois é que vem um grande público. Depois é que vem um grande público. Então, o Bruno está dizendo que a gente as pessoas que estão usando IA são aquelas que ainda estão nesses grupos menores e tudo mais. Então, se você começar antes, você certamente tem mais diferencial, né? Antes dessa grande massa, né? Antes do produto se massificar, vamos dizer assim. Se a gente olhar como a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, essas ferramentas, provavelmente elas não estão massificadas ainda. Então, se você começar a aprender agora, você tende a ser uma das primeiras pessoas dentro do teu setor, do teu mercado, que dominam essas ferramentas e isso vai te diferenciar bastante. Esse é o ponto aí que eu me enrolei um pouquinho para explicar, mas era isso. Ainda não chegou? Não de uma maneira tão visível. Elas ainda não se dão conta que o filme recomendado no Netflix é IA. A maneira como aparece o feed delas no Instagram é IA. Mas eu estou falando daquele uso mais prático, onde eu vou conscientemente falar, eu quero fazer tal coisa. E uma IA cria para mim. Portanto, conforme a gente avançar daqui de inovadores para early adopters para os próximos, isso abre possibilidades e oportunidades enormes que, assim como o Mark Andreessen que eu falei aqui no início, comentou, elas só surgem cada algumas décadas. Exatamente. Se você é advogado, cara, e você está aprendendo sobre essas ferramentas de IA, talvez esse seja o seu mercado, cara. Você vai se tornar um advogado especialista em IA e, cara, você vai oferecer esse serviço, né? E esse serviço ele vai ter um valor agregado muito maior, porque não é todo mundo que sabe, né, utilizar esse tipo de ferramenta, ou talvez você vai não aumentar o valor agregado daquilo que você faz, mas você vai conseguir fazer muito mais do que outros profissionais, porque você vai ter mais produtividade, né? Enfim. Então, cara, é isso. O Bruno tá certíssimo, cara. Começa logo. Então a gente tem que aproveitar. Não é só uma nova corrida do ouro onde a gente vai vender a pá. É uma nova corrida do ouro onde a gente vende a pá e onde a gente usa a pá e minera o ouro. Porque vai abrir possibilidades para todo mundo. Só que, claro, isso não vem sem custos. Há sim grandes mudanças na sociedade que é bom a gente já estar preparado para o bem e para o mal, para garantir que a gente consegue crescer e evoluir, não só nós de nosso negócio, mas talvez discussões importantes para a gente ter como sociedade, que é o que eu quero falar nas próximas previsões aqui. Até porque a minha segunda aposta é que, se seguirmos a linha do que já vem acontecendo, que é uma curva exponencial crescendo bem rápido, vai ficar melhor e mais barato. É só ver a evolução, por exemplo, do Midjourney, de geração de imagem, o que eles conseguiram. Melhor vai, sem dúvida, cara. Pega os. Ó, ele tá mostrando aí o Midjourney, né? Que é uma das ferramentas de produção de imagem. É claro que depende do prompt, né, Bruno? Não sei se como é que estava o prompt aí das imagens anteriores, mas se a gente pensar em produção de imagem, vídeo realista, foto, cara, é incrível a evolução. É incrível. Então vai evoluir muito, né? Agora, mais barato eu não sei, porque assim, como é um mercado novo, os competidores que estão chegando são competidores que, pô, cara, nasceram do mercado de investidores, né? Quem nasceram desse mercado de pessoas que estão fazendo investimento de risco. Vai chegar uma hora que essa galera vai querer retorno. Então, muitas ferramentas já estão começaram gratuitas, baratinhas, estão aumentando seus valores, justamente porque o seu modelo de negócio pede, né, que elas cobrem e, enfim, a galera quer ganhar dinheiro. Então, agora se vai ficar mais caro ou mais barato, eu não sei não. Acho que a curto, médio prazo vai ficar mais caro, né? A curto, médio prazo acho que vai ficar mais caro. Não fazer. Então, a tendência é que sim, vai ficar mais barato. Teve uma leve exceção que o pessoal da Anthropic, que é uma das empresas que eu mais gosto, eles fizeram um movimento que muita gente não gostou, onde o Haiku, que é o modelo mais barato, que eles têm o Haiku, o Sonnet e o Opus, eles justificaram
o seguinte: durante os testes finais, o Haku superou o Cloud 3 Opus, que é o melhor modelo deles, nosso modelo principal anterior em muitos benchmarks, por uma fração do custo. Como resultado, aumentamos o preço do Cloud. Mas vai todo mundo aumentar, cara. Vai todo mundo aumentar. Ainda mais assim, o mercado começa com vários players e aí a galera vai comprando. Os maiores vão comprando os menores e depois, cara, infelizmente é uma tendência de mercado. Vai ter uma, não vou dizer uma monopolização, mas os competidores vão diminuindo, vão se especializando e, cara, vai chegar a hora da galera ganhar grana atrás de grana. Até porque tem muito problema para resolver ainda, né? Range de energia, então vão precisar de dinheiro. 3.5 Haiku para refletir seu aumento de inteligência. A galera não gostou, porque não é uma tendência boa. Quer dizer que então, se eu criar todo o negócio baseado no modelo de vocês, ele ficar mais inteligente, vocês vão aumentar o preço? Mesmo que isso não tenha um reflexo direto. É exatamente isso. Já viu, cara, alguma empresa que, pô, que consegue esse privilégio dos seus clientes dependerem dela, não aumentar preço, pô? Claro que vai aumentar, cara. Claro que vai Na aumentar. infraestrutura de vocês. Então, essa foi uma das primeiras vezes que me surpreendeu, porque, no geral, a tendência tem sido mais barato e melhor. Eles lançam, sim, alguns modelos novos, que podem ser um pouco mais caros, mas que também performam muito melhor. Tu tá falando do ChatGPT. O ChatGPT, ele criou alguns modelos que ficaram mais baratos, né? O ChatGPT O, se não me engano, é mais barato do que o Pro, né? Então, sim, mas acho que num todo, cara, as ferramentas top vão só ficando mais caras. Ao mesmo tempo que 2 meses depois, lança uma versão reduzida e otimizada mais barato. Então, no geral, isso é algo que eu comentei recentemente, eu fui falar disso tudo que eu tô falando aqui, no evento do Wendel Carvalho, o evento Olimpo, o evento dele para mentorandos, e até no Mastermind do Pedro Sobral. E eu comentei justamente sobre isso, porque muitos dos problemas que a gente tem hoje é que estão limitados de certa maneira à tecnologia, que no geral estavam sempre melhorando e ficando mais barato, e esse foi uma das primeiras vezes que eu vi assim que me chamou mais atenção. Só que isso vai bastante de encontro com a previsão e aposta número 3, que é o seguinte: programe-se para daqui 2 anos. Se você quer fazer uma startup, quer fazer algum investimento em termos de IA, e não precisa ser algo tão complicado, tá? Eu mesmo aqui no meu canal tenho um vídeo que eu mostro como eu criei a base do que é hoje a Aros, usando ferramentas no code para pelo menos iniciar, para ter um MVP. Hoje já está muito mais robusto, a gente já fez N alterações, já não é tão simples assim. Mas de início, dá para fazer bem rápido. Só que o que acontece? Se hoje você tem uma ideia que você quer desenvolver, você pensa, pô, mas se eu fizer dessa maneira, a IA não vai conseguir entregar o que eu quero. Por exemplo, uma limitação que hoje ainda não está tão boa é a tradução, e não só em tempo real, mas pode ser de vídeos, da minha voz para outras línguas. Tem HeyGen, tem diversas maneiras que faz, só que ainda, comparativamente à transcrição, texto, áudio e tantos outros, é bem caro. Até estava falando com o Abramo da Hotmart sobre isso, porque eles estão pensando em alguma solução nesse sentido para a Hotmart. Então, isso é algo que, se você levar em conta hoje, meu Deus, não vou conseguir fazer. Não, já se programa e começa a construir, assumindo que a tecnologia nessa curva exponencial vai te encontrar lá na frente. Porque se você fizer a ideia que você tem baseada com a tecnologia hoje, quando você Tá muito rápido, né, gente? Tá muito rápido. Esse lance da tradução de vídeo, que a pessoa mexe a boca no idioma, porra. Ainda tá um pouquinho pixelado a boca, ainda tá um pouquinho embaçado, tá, cara. Mas pô, é só o início. Imagina daqui a um ano. Esse vídeo é dezembro de 2024. Cara, dezembro de 2025. Isso vai estar perfeito. Eu aposto que isso vai estar perfeito. Aposto. Sacou? Então, isso que ele tá falando, cara, é uma boa dica, tá? Não vá contando que aquilo que não está funcionando tão bem hoje não vai ser solucionado, porque tá indo muito, muito, muito rápido. terminar o seu MVP, terminar de testar, terminar as primeiras iterações e tentar lançar mercado, a tecnologia já deu uns 2, 3, 4, 6, 10 passos para frente, e aí, portanto, o seu produto já fica defasado. É impressionante quantos negócios já foram quebrados ou extintos, porque simplesmente a tecnologia avançou e aquilo que ofereceu antes como solução, que era um problema, não precisou mais, ou simplesmente estas grandes empresas, como Anthropic, Microsoft, Google e tantas outras, incorporaram as melhores ideias na sua própria oferta, o que quebrou diversas outras startups. Então é muito. Incorporou e comprou, né? O pessoal tá comprando coisa pra caramba aí. A Microsoft, a própria Anthropic aí, né? Que, enfim, comprando algumas soluções. Então as coisas estão se fundindo aí.
importante que você tenha esse planejamento e junto com isso que a gente vai falar agora aqui ao longo desse vídeo, onde encontrar o seu diferencial para que não seja tão fácil o seu futuro desaparecer assim, com uma simples mudança de alguma dessas empresas. A quarta das 12 previsões é um plug rápido para dizer que uma coisa que você pode esperar nos próximos anos aparecendo cada vez mais na sua frente é o nosso sistema aqui da Arus, que, caso você não conheça, é esse software que depois de frustrado com GPTs e outras ferramentas que eu não conseguia criar, os agentes que eu usava para disponibilizar para alunos e clientes, eu decidi resolver por conta própria. E aí criei a minha própria e para todas as pessoas que eu fui mostrando começaram a se interessar e agora começa a virar um negócio muito... Ele é bom de criação de agentes, tá? Então, dá uma olhada lá nos vídeos dele, que ele dá dicas para criação de agentes do básico para o mais avançado. Muito maior. Então pode ter certeza, a gente mal começou a acelerar isso, porque tem algumas coisas de produto que nós estamos resolvendo agora para eventualmente começar a escalar. Mas fique de olho, nos próximos meses isso vai aparecer bastante vezes na sua frente. A quinta aposta é a proliferação de mais modelos para a gente usar, porque esses aqui são alguns dos modelos, não sei quais você já usou, temos os clássicos aqui como por exemplo do ChatGPT, o Gemini do Google, Llama da Meta, que o Llama no caso é open source, é gratuito, Mistral, que no geral também é gratuito, Claude, que daí é fechado, da Anthropic, e tantos outros modelos que estão sendo criados. Alguns gratuitos, alguns pagos, e alguns deles que são simplesmente uma iteração e um treinamento especializado, por exemplo, do Llama, que é o modelo gratuito da Meta, que é um modelo muito bom, por sinal. Isso eu acredito que vai acontecer cada vez mais, onde ao invés de depender de um modelo genérico que fala quase qualquer coisa, vão vir empresas com bases gigantes de dados, como por exemplo, no nosso caso, o que nós estamos fazendo com a Arus. Eu chego com o meu Swipe Files, que caso você não conheça, não seja do marketing raiz, é o meu arquivo de referências de campanhas vencedoras. E algumas não vencedoras também para saber o que não fazer. Então eu tenho esse arquivo gigante de vídeos, páginas de venda, e-mails, campanhas, anúncios e tudo mais que eu guardava e usava para referência própria ou para minha equipe, quando precisavam fazer algo. É a curadoria, né, cara? Ele tá fazendo a curadoria, tá usando as informações dele. Para quem não conhece o Bruno, ele é do marketing digital, né? Então ele tem vários arquivos e informações, né? Como ele falou, daquilo que funciona e não funciona, para treinar as IAs dele, né? Então, pô, maneiríssimo. Só que agora, ao invés de simplesmente só nós usarmos, eu posso pegar tudo isso aqui e treinar um modelo específico para ser um modelo que gera copy perfeita, perfeita baseada nesses modelos. Então, eu acredito que como uma grande aposta vai ter cada vez mais modelos especializados em certas tarefas. Pode crer. Tem alguns modelos que estão saindo aí, que como não é muito minha área, eu nem gravei o nome, mas são específicos para, por exemplo, programação, desenvolvimento de software, sabe? Então isso é muito legal. E aí vai ter para marketing, vai ter para outras coisas, cara. Certamente vai. Esse mercado está só começando. Que aí, ao invés de você pegar alguns dos grandes para fazer o que você precisa, talvez faça mais sentido você achar esses modelos treinados especializados para uma determinada função, porque estes não só vão ser mais baratos, provavelmente mais rápidos, mas também vão precisar de prompts menores, que também baixa o custo, e até menos retrabalho, porque afinal eles foram treinados para aquela especialização. A sexta previsão vai ser a continuação de um efeito que já é bem poderoso e bem forte, já vem nos afetando de diversas maneiras, só que muitas pessoas ainda não se deram conta e agora vai piorar. Como um exemplo, uma imagem aqui engraçada aqui, logo no início, quando surgiu essas ferramentas para geração de imagem por IA, do Papa usando essa jaqueta. Essa foi só um dos exemplos, porque teve tantas outras. Isso aqui, na boa, é fichinha, porque isso é uma foto. Agora, o problema vai ser, e a gente já vai falar da próxima previsão, como isso faz sentido, de uma aposta minha, por que você tem que ficar ligado, é que vai ser cada vez mais difícil separar o que é real e o que não é. E isso é muito ruim mesmo, porque agora a gente começa a... Não precisa nem de IA pra isso, né, gente? O que a galera cai de fake news tosca, tosca. Mano, pô. Outro dia minha mãe vendo um vídeo de um candidato, vou falar qual é pra não criar uma polarização aqui, mas vendo um vídeo de um candidato, que o vídeo, assim, o candidato ele sobe num palanque e a galera tá, assim, algumas pessoas vaiando e outras aplaudindo, né? Enfim,
E aí, num determinado momento, corta o áudio por alguns, tipo assim, meio segundo, e aí só tem pessoa vaiando. Aí minha mãe me mostrou aqui, ó, fulaninho sendo vaiado. Eu falei, mas tu não notou, não, um corte no áudio? O áudio deu uma sumidinha por uns 30 segundos e voltou com um tom diferente. Pô, as pessoas acreditam nisso, mano. Imagina um troço bem feito por IA. Caraca, isso vai ser o caos, cara. Entrar numa discussão de tipo, X falou. Falou mesmo? Será que é um vídeo modificado por IA? Será que é real? Será que não é? Então vai ficar cada vez mais difícil essa busca pela verdade, que já era pela quantidade de manipulação, como assim, hoje, até inclusive hoje está ouvindo um podcast do próprio Mark Andreessen, e ele falava de como tem uma indústria gigante, basicamente de manipuladores, que tem certas pessoas em algumas posições de alto status na sociedade que comandam, como, entre aspas, a mídia, por exemplo. Gigantesca, cara. Vai continuar porque isso dá dinheiro. Cara, você cria uma fake news aí, um vídeo de alguém falando um absurdo, é clique pra cacete, filho. Então é muita grana que isso aí vai dar, entendeu? Antes isso era pra ser um negócio mais ou menos bem feito, tinha uma série de técnicas, né? Você tinha que ser um bom editor, sabe? Um bom editor de imagem, um bom editor de vídeo. Agora, filho, com a IA, qualquer Zé Ruela faz. Deve se portar. Do que literalmente, em vez de ser uma reportagem não enviesada, é basicamente comprada para direcionar pensamentos em massa. É assim, é bem grave, não é algo tão simples assim. Então, Por isso que a regulamentação é importante, cara. Porque, pô, isso pode, a gente está falando da política, né? Que é uma área, enfim, que influencia muita gente e que né, é muito grave, como o Bruno está falando, mas isso no nosso microcosmo também pode influenciar a gente, cara. Imagina alguém faz um vídeo teu, sei lá, saindo de um motel ou falando alguma parada preconceituosa só pra te ferrar, sacou? Tem que ter regulamentação, cara. isso, agora a tendência é que seja ainda pior, porque se consegue criar mais, com mais qualidade, porque tu não depende só de pessoas, tu treina bons modelos para fazer isso, e fica mais difícil porque tu consegue também gerar imagens e vídeos para, entre aspas, provar o que tu quiser. O meu próprio canal teve uma vez que invadiram o meu canal, tiraram todos os vídeos e botaram um vídeo fake do Elon Musk promovendo uma oferta de Quantum AI, que era alguma coisa com furada, basicamente furada. Se tu entrasse lá, tu ia perder teu dinheiro. E botaram no meu canal. Até que eu me dei conta, tirei do ar, fechei tudo e resolvi. Mas o vídeo era muito bem feito. Assim, numa primeira passada te enganava. Aí se tu olhava com mais calma, tu via que às vezes não batia 100%. Mas isso vai ficar Caraca, é muita rataria, né? Putz, que escroto. cada vez melhor. Assim como aquela evolução de imagens, a tendência é que para vídeos já está acontecendo e só vai aumentar, o que é bem perigoso. Mas, ao mesmo tempo, a nossa próxima previsão é que nem tudo é ruim. Nós estaremos entrando, com a IA permitindo, num mundo de personalização em massa, que é algo que pode ser incrível. Pensa só, imagina comigo. Uma das coisas mais arcaicas que a gente tem, que é um dos melhores investimentos que nós, como sociedade, podemos fazer, é no quesito de educação. Não é à toa que aqui no meu canal mesmo está escrito aqui, ó, conhecimento é o caminho. Porque é o que eu acredito a base de tudo. Sim, da maneira que eu vejo, e acho difícil provar isso ao contrário, porque para só para pensar, nós só temos dois limites reais de tudo que a gente quer fazer nessa vida. Limites físicos, nada pode ir mais rápido que a velocidade da luz, ação e reação, lei da conservação da energia e tantas outras. Esses são limites físicos reais, ou pelo menos até o nosso entendimento atual. Depois, todo o resto é só falta de conhecimento. A gente só não consegue fazer algo ainda porque ainda a gente não sabe como. Você está assistindo agora esse vídeo com um sinal disparado talvez pro céu que volta no seu celular, ou talvez através de cabos subterrâneos que atravessam e chegam em outros continentes, e assistindo um vídeo, uma coisa que 100, 50 anos atrás, ninguém acharia que era possível. Por quê? Porque se aumentou o conhecimento. E aí que a IA entra e entra pesado. Na multiplicação do conhecimento de qualidade. Ainda dependendo de humanos. Qualidade. Depende. Esses modelos, né, gente, abertos, que pegam dados da internet, como o ChatGPT, por exemplo, não sei se dá pra gente falar isso, né? Com esse disseminação de conhecimento de qualidade. Se você está buscando, se você tem conhecimento sobre alguma coisa abaixo da média,
eu recomendo, sim, que, pô, cara, as IAs vão te trazer, vão te enriquecer bastante. Agora, sobre assuntos onde você é acima da média, cara, ainda é muito necessário ler um livro, ler um conteúdo, né, bastante aprofundado, porque, de novo, esses modelos eles estão melhorando, claro, mas assim, eles trazem conteúdo a partir vamos dizer assim, de cálculos probabilísticos, né? Uma IA ainda não sabe dizer se um conteúdo está certo ou está errado, por exemplo, né? Se é ficção ou fato. Então, não sei se eu concordo com essa questão da qualidade, não, mas tem um potencial de disseminar conhecimento para todo mundo. Apesar também de que a gente sabe que em países pobres como o nosso, não é todo mundo que tem acesso, né? Por exemplo, a um bom smartphone, a sequer internet, né? A maioria tem? A maioria tem. Vem barateando, né? No caso da IA, se a IA começar a se tornar, né, essas plataformas se tornarem produtos pagos, aí também tem que analisar o que as versões gratuitas ou mais baratas vão conseguir oferecer nesse sentido. Não sei. Eu não sei se essa é uma tendência. Concordo com o Bruno que é uma tendência, tá? Mas eu não sei se é para 2025. Para parar e pensar, ainda não chegamos no estágio de AGI, e eu sou mais da linha que não é tão simples chegar no AGI, por mais que algumas pessoas falem que isso está logo ali, eu não acho que essas pessoas entendem exatamente o que significa o estado de Artificial General Intelligence, que é quase o equivalente ao nosso cérebro humano, que é uma excelente. Ah, gente, isso aí é, isso é surreal, né? Galera com medo, ai, ai, meu Deus, a IA vai dominar. Aí eu vejo uns comentários muito engraçados que dizem assim, cara, puxa da tomada, tá te incomodando? Tira da tomada. É muito bom. Máquina, por sinal, pelo menos para a maioria das pessoas. Só que essa personalização em massa não só vai ajudar a criar melhores produtos, melhores serviços, mas pensa até, por exemplo, para a educação, do que eu comecei a falar, no sistema arcaico de escola, onde tu desenha uma média e tu obriga tanto os alunos melhores como piores a seguir essa média, isso não precisa mais acontecer. Sim, nós conseguimos padronizar algumas coisas onde faz sentido a cooperação, a parte social, a discussão, porém também podemos ter professores particulares feitos por IA. Claro, pô, todos esses bots, né? Esses chatbots de IA, cara, são explicadores, pô. São explicadores. Sacou? Não, muito bom. Isso aí com certeza, cara. Para ajudar este aluno, as dúvidas que ele tem. Eu tinha explicadora quando eu era criança, cara, eu me amarrava. Pô, eu gostava mais de ir pra explicadora do que pra escola. Porque na escola você disputa a atenção do professor com outras 30, 40 crianças, né? Na explicadora não, cara. Tinham 5, 6, 7. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu tenho mais facilidade de fazer amizade com grupos pequenos. Enfim, eu nunca fui de ter grupão assim e tal, de fazer parte de uma grande quantidade de pessoas assim, né? Eu gostava assim de ter um, dois, três amigos. Então na explicadora era muito bom. E eu também gosto de amizades com pessoas de idades diferentes, desde criança. Então eu tinha amigos que, pô, quando eu era pré-adolescente, eu fazia karatê, então eu tinha amigos que eram mais velhos, adultos. Aí, pô, eu fui crescendo, comecei a ter amigos também que eram crianças, sabe? Eu gostava, sempre gostei disso, né? Mas enfim, por que eu tô falando disso mesmo aí? Não sei. Tem, ir lá e responder na hora. Que é que eu, pelo menos, já venho usando quando eu tenho uma dúvida, rapidamente. Eu, inclusive, nesse evento do Sobral, eu falei: se acostumem a fazer uma das coisas mais difíceis, que é pensar com ajuda. Se tem uma pessoa tão inteligente, do nível parecido de um Einstein da vida, do teu lado, que você pode rebater ideias e evoluir mais rápido, por que você não perguntaria para essa pessoa? Não faz sentido. Então, se acostume a pensar com IA, rebata a ideia. Sabe aquele efeito de quando tu conta o problema que tu tem para uma pessoa, só do fato de. Conversar com a IA, né, cara? Pô, isso é muito maneiro. Na imagem que ele botou das LLMs, né, dos modelos, tem um modelo ali que é muito bom para conversar, que é o Pi, tá? O endereço é Pi, bota Pi e IA que você vai achar. Cara, é muito bom esse modelo, porque ele é mais humanizado do que essas outras LLMs. E essa é a proposta mesmo da empresa, né? É criar um modelo que, pô, se pareça, tem uma mais sensível, né? Que tem uma humanização no diálogo. Mas eu acho que com o tempo as outras também vão acabar indo um pouco por esse lado. Então é muito legal, cara, você, pô, ter sempre alguém ali do lado para trocar ideia, sabe? Não talvez para te dar uma resposta, mesmo que não seja para te dar uma resposta definitiva, mas para te ajudar a tomar decisão. Isso é muito bom. Expor.
e ter que organizar os pensamentos para explicar, às vezes já fica mais claro e talvez até apareça a solução. Então, esse é um efeito que já acontece para quem estiver usando as IAs, e se você está assistindo esse canal, espero que você esteja fazendo isso. Porém, no longo prazo, isso como efeito de educação, para a gente abandonar aquele sistema arcaico e caro que não serve simplesmente para os dias de hoje, Ai, fala assim, não, cara. Pô, escola não era. Escola tem um papel muito grande, não é, do ponto de vista social. Então, imagina. Imagina se as crianças só conseguem conversar com a IA agora. Ela já não sai do celular, cara. Então, calma, calma. É uma dica maneira, é uma baita tendência, eu acho que disso aumentar. Mas a gente também tem que pensar sobre esse efeito que eu acho que é adverso, que é cada vez mais as pessoas estarem se afastando, sabe? Isso é um problema social que a gente tem que também considerar. hoje possibilita que uma criança que está melhor em termos de matemática, ela pode avançar mais rápido e contar com ajuda nas matérias que ela tem mais dificuldade, sem que isso seja um sofrimento ou custos absurdos. E isso é fantástico. Até porque não é só isso. A minha oitava aposta previsão é o avanço do contínuo crescimento das ferramentas de no-code e low-code. Recentemente eu estava falando com o Rony, da Oficina Reserva, o fundador do... Cara, não tem como. Isso é uma parada que eu tenho falado com meus alunos na certificação de IA, né? Que vocês vão aprender a mexer nas ferramentas e tudo mais, e não tem como evoluir mais, dar mais autonomia para IA sem aprender a programar. E não precisa ser programação hard, não, tipo Python, entre outras linguagens. Cara, aprende a programar no code, sabe? Que é uma programação mais fácil, né? Uma curva de aprendizado maior, porque você, claro, você não consegue fazer tudo que uma linguagem de programação consegue te proporcionar, mas você consegue fazer, pô, muita coisa usando no code, tá? Porque o no code, ele é uma forma de você automatizar o input de informações para uma plataforma de IA, de você automatizar a saída de dados para algum outro sistema que você queira, né? Fazer as famosas APIs ou integrações. Então, isso tudo vai ser muito necessário para você criar uma solução mais autônoma usando IA, tá? Então, entra numa das tendências que ele falou que são os agentes, que é, inclusive, sobre a empresa dele, né? A empresa dele faz agentes. Oficina Reserva, e a gente comentava sobre isso. Sobre como agora empresas onde se tinha antes departamentos de 10, 20, 30, 40 pessoas que eram limitados a fazer uma atividade, essas pessoas agora podem, sem multiplicar a quantidade de cabeças sentadas, aumentarem o que eu chamo da sua densidade de talento. Cara, esse é o grande problema, né? Isso aí que vai provocar tá provocando, né? Um aumento aí de pessoas sendo demitidas, né, cara? Enfim, mas, de novo, oportunidades também estão se abrindo e vão se abrir cada vez mais conforme as IAs foram mostrando os benefícios para o status quo. Então, tem empresas ainda que nem sabem, né? Que podem ter tantos benefícios assim com o uso de IA. Elas produzirem mais. Eu estava, inclusive, conversando com o Nicolas, do meu fluxo, que algo muito louco que a IA está fazendo é que, assim, se antes nós achávamos que eu tenho uma caixa, aqui é onde eu sei o que eu sei, e esta caixa tinha uma caixinha um pouquinho maior, que era o equivalente dizendo que, beleza, até aqui eu conheço, mas eu sei que eu não consigo fazer. Com a IA, agora essa caixa, meio que, eu não tenho certeza onde são meus reais limites, porque várias coisas que eu fiz aqui para o meu negócio, eu sei que eu não sei fazer, que eu não sabia fazer em termos de programação, mas eu fui numa IA e falei, eu quero fazer isso, como Naval Ravikant já falava. Ao invés de nós termos que aprender a linguagem do computador, é o computador que está aprendendo nossa linguagem. Cada vez mais vai ser essa... Essa frase aí é boa, Bruno. Essa frase é boa, cara. Que é isso mesmo, né? Agora o computador aprende com a nossa linguagem. Porra, perfeito. versão de que é um chat, uma ferramenta que eu falo o que eu quero e por trás dessas inteligências vão se encarregar de fazer o que eu preciso. Isso é impressionante, é realmente como ter um Jarvis lá do Homem de Ferro para cada um de nós. Só que nem tudo é um Calma, calma, não se emociona. mar de rosas. Ele tem alguns problemas. Um deles é a questão de verificação e autenticidade, que é a minha nona aposta, que eu alertei todo mundo lá no Mastermind de Sobral para falar, presta atenção nisso, porque eu, por exemplo, eu como falo de IA, eu falo e deixo claro em todos os lugares possíveis. Tudo que for vídeo onde eu apareço, onde tiver uma imagem minha, onde for um texto que eu assinei, fui eu, Bruno, 100% que criei aquilo.
Todas as palavras, todos os minutos de vídeo, todas as poses para foto. Por quê? Porque a minha aposta é que aquele selo de verificado, cada vez mais ele vai ter um outro significado. Ele não vai ser simplesmente isso aqui é o Bruno, mas sim que isso é uma pessoa real. Porque eu acredito que conforme a gente avançar, vai ser como outras áreas que já aconteceram. É só olhar, por exemplo, com franquias de comida, de restaurantes. Sim, algumas são boas e não tem nada errado, mas às vezes a gente sente falta do autêntico, da comida da vovó. Interessante isso aí, cara. Interessante. Pode ser uma tendência mesmo, né? Eu dei uma risada aqui quando ele falou sobre, foi criado por mim, né? Eu acho que cada vez mais essa linha do foi criado por mim, foi criado por uma IA, cada vez mais essa linha vai se tornar assim uma fronteira assim meio apagada, né? Porque a gente está co-criando com as IAs a todo momento. Então, eu acho que tudo, na verdade, é criado por mim, pô. Eu uso as IAs justamente para poder fazer perguntas e ela me ajudar. Mas, a grosso modo, foi criado por mim, tá? E alguns fazem marketing. É o que eu penso. Tem gente que tem crítica. Usou o chat GPT? Então não vou nem ler. Cara, tem texto bom que você usou o chat GPT como ajuda. Tem texto ruim que você usou o chat GPT como ajuda. Tem texto bom que você não pediu ajuda de ninguém. Tem texto ruim que você também não pediu ajuda de ninguém. Então, cara, analisa o conteúdo, né, pô? Nesse sentido. E eu acredito que no mundo pós-verdade, com a IA, com influencers IA crescendo e crescendo e crescendo, cada vez mais a gente vai começar a enjoar disso e querer voltar às raízes do que é real. Talvez, inclusive, isso traga movimentos para trazer de volta as E vai dar? Será que dá? pessoas a se encontrarem. Porque aí é uma das poucas maneiras de garantir que isso é sim uma. Cara, isso aí é verdade. Como é que eu vou garantir que esse vídeo aqui é meu? Né? Quer dizer, eu garanto. Agora, como é que vocês vão garantir que sou eu aqui falando? Só me vendo. Só pessoalmente. Pô, boa, Bruno. Mandou, Uma hein? pessoa real. Se bem que a gente pode entrar numa discussão filosófica do que é real ou não, mas aí a gente já vai longe do propósito desse vídeo. Mas talvez a gente sinta falta, porque é a única maneira de eu ter 100% de certeza que eu estou falando com essa pessoa. Então, o selo de verificado, eu acho que ele vai começar a ter essa importância. Porque hoje, se por exemplo, eu posto um vídeo no Instagram, no YouTube, já tem lá uma pergunta. Esse conteúdo aqui, por acaso, teve algo sinteticamente criado ou modificado? Então, se você fez qualquer coisa com IA que apareceu naquele vídeo, você tem que, em teoria, marcar que sim. Aí, vale a pena, se você faz um vídeo, por exemplo, desse aqui, 20, 30 minutos, colocar uma cena de 1 minuto que foi usada a IA? Eu não acho que vale a pena. Porque aí vai ser marcado como isso aqui tem IA, a pessoa já vai assistir seu vídeo. Ih, Do vídeo, né? Você tá falando. De criar alguma cena do vídeo. Aí tudo bem. Agora, com o auxílio da IA, a gente tá usando, né? o que será que é IA? Será que é ele mesmo? Será que é o Bruno mesmo ali gravando? Será que é uma IA dele? Porque eu quero ouvir o Bruno. Esse efeito tem, é o equivalente. Uma vez um cara fez um teste de você ler um livro e falar: esse aqui é o meu livro, tá? Mas na verdade não fui eu que escrevi, foi um ghostwriter, não fui eu. Assim, na hora, sério? Era o Seth Godin, inclusive, ele não lembro qual livro dele faz essa brincadeira. Eu pensei, pô, achei que tu escrevia teus livros. Pra mim foi uma decepção. Só que daí no parágrafo seguinte ele fala, viu só? Eu tô mentindo, na verdade fui eu que escrevi. Mas reparou como só pelo simples fato de eu dizer que não fui eu que escrevi, trocou a sua percepção da mesma informação? Porque aí Pô, do ponto de vista de marketing, isso é muito relevante, né, cara? Putz, grila. Mas, ó, se for revelar todos os caras, grandes escritores aí que usaram Ghostwriter, tu vai querer desler uma porrada de livro que eu sei que tu já leu. Porque marketing digital, ó, marqueteiro, ó, porrada aí, ó, usa Ghostwriter. a informação não mudou. Mas a sua percepção sim. E eu acho que isso vai ser cada vez mais importante. Então, muito cuidado. É o alerta que eu deixo. Não sacrifiquem resultados de curto prazo, hahaha, tentar ser espertão, fazer tudo com IA para economizar trabalho, ficar na praia tomando pina colada com as pernas para cima, se isso tiver o custo de as pessoas enjoarem Pina colada não, cara. Cervejinha, pô. Cara, pina colada na praia? Ah, não. da sua cara ou marca, não enjoarem, mas ficarem assim, eu não sei mais se esse cara é real. Eu não sei se é ele que tá falando comigo, é agora um avatar 3D que foi criado dele e ele não tá fazendo nada. Eu quero conectar com ele, com todas as suas qualidades e defeitos, que é o que nos torna humano, que é até uma analogia que a gente usa. Por que que o super-homem É isso, cara. A gente percebe, né, quando o conteúdo foi feito por IA.
Porque não tem identidade, cara. É flat, né? É meio uma informação meio morta, né? Sem vida mesmo, assim, sabe? Não tô conseguindo explicar muito bem. Você sabe, você sabe. Agora, quando é feito por alguém, tem esses defeitinhos, né? Tem essa personalidade, que por mais que você não goste, mas você vê uma humanidade naquilo. E funciona como personagem. Porque um cara indestrutível pode fazer o que quiser, porque ele tem um defeito, assim como nós, e isso torna ele um pouco mais humano. Agora, tudo isso também vai ter uma outra questão super importante, que é a nossa 10ª previsão aqui, uma redistribuição em massa de empregos, que é um dos assuntos que com certeza vai ser bastante comentado, que vai ir muito de encontro com a nossa próxima previsão. Porque, na boa, é fato já. Diversas empresas, agora ali no Mastermind de Sobral, eu falei com diversas pessoas que tinham 10, 20, 30, 40 pessoas em suporte barra atendimento. Pô, na área de marketing, muita gente. Pô, criação de conteúdo, né, gente? Não dá pra dizer. A galera, pô, tá usando ilustrador, roteirista, se não com IA, né? Um, um roteirista, um ilustrador autônomo, né? Mas, pô, com auxílio de IA. Então, pô, se antes você precisava, sei lá, de 10 roteiristas, você vai precisar de 5, sabe? Isso é muito foda, cara. Isso aí é um impacto social bizarro e que, vamos ver. Novas tecnologias sempre abrem novas oportunidades, fato. Mas essa mudança é cruel para as pessoas e vamos ver se vai ser o mesmo número, né? Que agora tem 5 ou 10 e usam IAs para substituir isso, que respondem por WhatsApp, que respondem no site, inclusive alguns já treinando com áudio. Então, essa posição que tinha uma grande massa atuando, na boa, vai desaparecer, porque é uma das profissões mais com maior taxa de renovação, onde a pessoa entra, fica pouco tempo, sai, vem outra, vai, vem, e que é uma dor da empresa. Fora riscos trabalhistas, processos e tantas outras, num país que não é o melhor em termos assim de proteção para o empreendedor. Se Será que o Bruno é liberal? Tá parecendo, hein? a pessoa tiver chance de colocar alguma IA para fazer isso, pode ter certeza que ela vai colocar. E até tem uma discussão que no início eu tinha uma opinião mais, não, toda vez que aconteceu movimentos na humanidade, como a Revolução Industrial e tantas outras revoluções, o mundo criou novos empregos que a gente não previa e, portanto, isso se resolveu. No próprio livro do Henry Ford, ele comenta sobre como, na questão de, obviamente, o desenvolvimento de carros, se tirou o trabalho de muitas pessoas que levavam as pessoas com cavalos e tantos outros. Só que esses depois, às vezes, começaram a levar as pessoas de carro. Então se cria novos empregos. Só que, nesse quesito, a IA é um pouco diferente. Porque ela tem alguns pontos da maneira que ela faz em escala que eu não tenho 100% de certeza. Porque vamos supor que, beleza, empregos vão ser criados. Só que a grande questão é a velocidade com que eles vão ser criados, porque a IA consegue substituir muito rápido. Aí a pessoa que foi substituída, ela vai procurar agora qual emprego. E ela treinou, aí depende da profissão, treinou X meses, anos, para fazer aquilo. Não são todas as pessoas que conseguem, num curto espaço de tempo, 6 meses, 12, simplesmente aprender uma nova profissão o suficiente para procurar outro emprego e mais rápido e de Quando eu quero dizer que vai ser cruel, é isso. Porque as pessoas vão ter que aprender novas coisas, vão ter que, né, enfim, às vezes profissionais que não estão com aquela disposição toda, né, de imergir no mundo da tecnologia, vão ter que se readaptar, né, cara? Isso demora, não é assim, 1, 2, 3 meses. É um negócio demorado, né? E esse questionamento que o Bruno está colocando é super importante. Também não é só questão do tempo, não, cara. A própria tecnologia, né, quando a gente fala, por exemplo, de agentes autônomos, é uma tecnologia que, cara, é de fato para substituir pessoa. É IA substituindo pessoas na veia. Então, claro, aí alguém pode falar assim: ah, mas quem vai criar os agentes? Pô, claro, vamos ter que ter pessoas para criação dos agentes, manutenção dos agentes, né, para treinar as IAs. Só que olha quantas pessoas estão sendo demitidas, cara. Quantas pessoas estão sendo. é, estão perdendo os seus cargos, assim, porque o seu trabalho está sendo consumido pela IA. Então, por isso que a gente tem que levantar essas bandeiras do fim da escala 6 por 1, 4 dias de trabalho por semana, redução de carga horária, porque essa é uma baita oportunidade para a gente melhorar, uma baita oportunidade da gente melhorar a produtividade
e ao mesmo tempo melhorar o bem-estar das pessoas, né? Que, pô, a gente está há alguns anos aí vivendo uma baita pandemia de burnout, ansiedade, etc, né? Enfim, as IAs têm esse potencial de melhorar esse cenário também. De uma maneira protegida que a IA não substitua. Entende o quanto isso pode dar errado? Eu acredito que, longo prazo, sim, o mundo vai entrar numa das melhores épocas, numa das melhores fases que a gente já teve, com o desenvolvimento e o crescimento do conhecimento em escala. Nós vamos ter cada vez mais espaço para as pessoas fazerem mais o Achavam isso da internet também. Aí veio as redes sociais, aí veio. E aí alguns problemas pintaram, né? Mas enfim, tô brincando. É claro que a gente teve vários benefícios também, mas é importante também a gente ter uma análise crítica sobre os pontos de impactos negativos, né, que a sociedade vai sofrer. Essa questão do emprego é uma e a mais urgente delas agora, mas a gente tem outras também, né? Sociais, ambientais. que realmente gostam, ter mais tempo para desenvolver bons produtos, boas ideias, boas soluções, se conectar um com os outros e deixar com que todo aquele trabalho chato, tedioso, fisicamente exaustivo, a gente tenha máquinas, robôs e IAs para resolver pra gente. Isso que eu acho que vai acontecer no longo prazo. O problema é que, de agora para este mundo, essa quase utopia, aqui eu tenho minhas dúvidas. O quanto isso vai para cima, para baixo, o quanto que a sociedade vai sofrer. Então, nesse ponto aí que ainda vai ter muita água para rolar e que, inclusive, se encaixa muito bem com a nossa penúltima previsão, que é um dos possíveis cisnes negros no desenvolvimento da IA. Que sabe qual é? Regulamentação por parte do governo. Porque, veja só, tendência mais ou menos que acontece todas as vezes mundial. Estados Unidos, hoje, pode ser que a China eventualmente, até porque em termos de área tem umas coisas bem interessantes, despontam, criam novas tecnologias. Quando chega na Europa, o governo lá, o Estado europeu, enche de regras para controlar. Geralmente é isso que acontece. Então tem sim uma grande possibilidade, e esse é na minha opinião, um dos meus maiores medos, ter um barramento, alguma espécie de regulamentação que impeça o desenvolvimento da IA. E que eu sei que, assim, como muitas coisas podem ser feitas com uma boa ideia, porque pessoas estão sofrendo, estão perdendo emprego, e não adianta a gente ter IA, e as pessoas estão passando fome na rua porque não tem emprego e não sabe o que fazer. Tem que resolver. Não é à toa que o Sam Altman já fala isso há muito tempo do UBI, que é Universal Basic Income, que é uma renda básica universal. Vou tecer comentários não, mas eu particularmente, assim, eu sei que a maioria das pessoas é a favor da renda básica universal, né? Mas a renda básica universal, ela tem alguns poréns, que eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Mas pessoas vivendo de renda básica são pessoas que nunca vão fazer nenhum deslocamento social, né? Dificilmente vão fazer um deslocamento social. Porque elas vão estar recebendo, né? Imagina, implementou uma renda básica aqui no Brasil. Você acha que vai ser de quanto? Né? Vai ser de quanto? Então, eu particularmente, eu acho que a gente tem que ir para uma outra linha, cara. Uma linha em que, pô, vamos ter pessoas trabalhando menos para gerar postos de trabalho, né? Vamos melhorar as condições dos trabalhadores atualmente. Acho que esses são assuntos mais interessantes do que, particularmente, eu acho, da renda básica, tá? Eu acho que a renda básica é bom para pessoas que estão, né, como a gente tem aqui no Brasil, né, o Bolsa Família, pessoas que estão, cara, em situação de miséria, sabe? Que não tem o que comer, sabe? Tem situações urgentes mesmo. Agora, a médio prazo, acho que a gente pode ter soluções muito melhores que possibilitem que as pessoas, enfim, consigam dar a condição das pessoas prosperarem, né? E muita gente também conecta a questão do trabalho, né? A questão do tipo, a pessoa precisa de dinheiro para comer, a pessoa precisa de dinheiro para morar. Não é só isso, né, galera? Assim, o trabalho ele tem um papel social muito grande. Não é à toa que na nossa Constituição, que a gente não cumpre uma série de coisas, né? E essa é uma delas, o trabalho é direito das pessoas, porque o trabalho tem muito a ver com a dignidade, sabe? O trabalho tem um papel muito grande, assim. Acho que procurem sobre de fontes, né, de antropólogos, sociólogos, essa questão do trabalho. Ela não é tão simples assim, tá? Por quê? Porque ele projetando numa linha, se a IA continuar se desenvolvendo assim, o que isso significa como sociedade? É que quase tudo vai poder ser feito por IA e robôs, e nós temos tempo para
sermos humanos, que hoje em dia é até estranho, né? O que é ser humano? Porque na grande maioria das vezes tu pergunta para qualquer pessoa quem tu é, ela geralmente deixa com que a profissão dela defina. Eu sou médico, eu sou estudante, eu sou. Tá vendo? Porque o trabalho, cara, tem um. Ele faz parte da nossa identidade, né? Não tem jeito. O trabalho, quando eu digo que ele traz dignidade, não é só porque ele traz dinheiro para a gente sobreviver, né? Não tem tanto a ver com o nosso modo de produção, o nosso modelo econômico, mas tem a ver muito com o que a gente é como pessoa, sabe? A gente tem direito do trabalho, porque, enfim, eu não vou me aprofundar nisso, não, porque a gente já está com um vídeo bem longo. Sou tenista, eu sou jogador, eu sou enganador de pessoas porque eu vendo cursos online. Tem todos os tipos aí. Então, isso talvez vai mudar como a gente responde. E isso não é uma mudança simples, é uma mudança grande. E quando tem mudanças grandes, chuta só, 95% da população não quer que as coisas mudem. E aí pode ter um processo de cobrança para que se freie o desenvolvimento da IA para deixar com que a sociedade consiga acompanhar. Como Não é frear o desenvolvimento da IA, né? É frear os impactos negativos, cara. Né? A gente não teve a greve lá em Hollywood, ninguém queria frear a IA. A pessoa queria o seguinte, olha, vocês vão criar roteiros a partir dos meus roteiros e eu não ganho nada com isso, né? A indústria ganha, o desenvolvedor lá da solução ganha e eu que gerei os dados não ganho nada. Então, é por aí, é por aí. isso vai ser lidado? Na boa. Não é nada fácil, vai ser uma briga bem boa para se acompanhar. E na 12ª, nós temos a agentização do mundo. Ou seja, no geral, se tu não viu, depois eu vou deixar aqui o link de como criar um agente, o que são agentes em primeiro lugar, é que cada vez mais, ao invés de termos modelos, prompts e coisas aleatórias jogadas aí, elas vão conversar cada vez mais entre si para gerar resultado. Então isso vai acontecer aqui, ao invés de, como eu dei um exemplo antes, eu ter que gerar um prompt, fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa lá, eu vou ter tipo um Jarvis no meu celular, que é um agente programado que entende o que eu preciso e tem acesso aos meus documentos para saber como é que eu penso, o que a minha empresa faz, enfim, tudo o que precisa. Eu vou falar, eu quero criar uma campanha de Black Friday que vai começar assim, tem 2 semanas, eu pensei X e-mails, blá, blá, blá. Eu vou explicar a minha ideia. Já rola, né, cara? Pô, a Microsoft com o Copilot e toda a integração que tem com. Mas se você usa, por exemplo, todo o ecossistema de aplicativos da Microsoft, isso já rola, cara. No Excel, você fala que quer um gráfico X, Y, Z. Isso é muito irado. E este agente vai se encarregar de puxar as informações relevantes, criar os e-mails necessários, criar os anúncios, plugar. E o Copilot não é um agente, tá? Só fazendo uma correção. O Copilot não é um agente, mas ele é o modelo que permite que você crie agentes dentro desse ecossistema da Microsoft, tá certo? Então você pode criar um agente dentro do Copilot que seja, sei lá, especialista em fazer análises preditivas, sabe? Um agente que seja especialista em criar roteiros. Então, isso é muito irado. Ele vai usar todas as informações que você tem, né, dentro que você guardou lá no seu Drive, dos documentos anteriores que você tem. Então, isso aí é uma tendência total. No Google Ads, na Meta Ads, no que for fazer, para depois eu ou outra pessoa aprovar. A tendência é isso que vai acontecer. Cada vez mais a gente vai sair daquela curva que a gente falou no início de inovadores e early adopters para usos em massa, onde aquilo que era uma coisa só dos nerds e geeks começa a ter efeitos e usos reais no campo de batalha, no dia a dia das nossas vidas. Às vezes quase imperceptível, como por exemplo o feed do Instagram que tem muita IA por trás, outras vezes de uma maneira mais clara. Só que isso só vai fazer sentido se você quiser aproveitar tudo isso, se você souber o que são agentes e como criar o seu em primeiro lugar. E para isso, eu tenho essa aula completa aqui. Muito bom, pessoal. Cara, o Bruno Piscinini, ele é um craque, sacou? Por mais que algumas opiniões eu discordo, mas é o de menos. Ele é um craque, aprendo muito com ele sobre IA e vale muito a pena acompanhar ele, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Curte e compartilha aí com quem você acha que vai se interessar, que está envolvido aí com as IAs e ficar por dentro das tendências para 2025. Valeu!